Olá, pessoal. Todos escutam a gente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos ver aqui quantas pessoas temos. Já está entrando uma galerinha. Vamos esperar, falei aqui com o professor, para a gente esperar até umas 3h05 e daí a gente começa. Graças a Deus, gente, tá tudo maravilhoso. A gente começou o bate-papo já às 2 e pouca, né, Juliano? Sim, tudo certo. Tudo certo para esse nosso bate-papo de hoje. Acho que vai ser muito legal. Vamos aguardar aí mais alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, fiquem à vontade também. Tranquilo. Vamos aguardar aqui para esse belo bate-papo aí, né? Vocês vão aproveitar bastante, né? A gente vai gerar muita informação, né? E muito esclarecimento aqui, e principalmente, né, uma abertura de um diálogo saudável entre todos nós. Não, e é isso, é um momento de aprender, né? Porque é um tema, como eu falei da última vez, muito importante e que a gente precisa falar cada vez mais, para a gente aprender mais e conseguir ajudar a sociedade que a gente vive, né? Todo mundo faz parte. Claro, é um tema, eu diria assim até que essa abertura para esse tema é algo jovem ainda, né? É muito novo, assim, todos nós estamos aprendendo, inclusive nós que estudamos, nós negros também, né, a nos letrarmos racialmente, a nós termos consciência de cor e também do papel que tem na sociedade. Isso é uma coisa muito nova, né? E a gente está aberto, assim, a esses espaços, porque a questão antirracista é uma questão que interessa a todos, né? A gente vai externar algumas questões que comprovam isso durante a explanação, né? Mas é um assunto de todos que a gente tem que falar, inclusive até com uma certa leveza, sabe? Né? Porque faz parte do nosso conviver em sociedade. Faz parte. Então a gente tem que falar mesmo, inclusive com liberdade de errar, né? Com a liberdade de errar para poder aprender, porque a gente aprende errando, né? E se a gente entender e nesse período todo, assim, de aprendizado quanto ao racismo meu, em particular, houve também uma desconexão com a minha própria história, né, que eu tive que reaprender, estudar e reestudar o que eu aprendi nas mesas escolares ali, né? Isso a gente denota que para outros também pode ser de uma maneira desafiante, como foi, né, para chegar a esse estágio de consciência. Então a gente tem que ser muito aberto, né, a isso. Total. E ainda mais quem não está no lugar de fala, né, Juliana? É ainda mais complexo e ainda precisa cada vez mais mergulhar no assunto para poder... E é isso, é o que você falou. Todo mundo erra, né? Independente da sua raça, da sua cor, a gente está aprendendo. E acho que trazer o diálogo, acho que é um pouco o que você falou da abertura. Estar aberto a aprender, a debater e a discutir sobre os temas em geral de diversidade, né? Eu acho que geral. A gente tem um respeito, né? E ali eu acho que o Daniel colocou em abertura, acho que é a palavra-chave. Sim, está aberto a isso, né? Está aberto a isso. Isso é muito importante, pessoal. Não está fechado em torno de um tema, nem quem conhece e quem desconhece, né? Para a gente ter uma ideia, assim, já os 5-4, mais um minutinho, né? Para ter uma ideia, né? Eu gosto muito de carnaval, né? Eu estava lembrando das músicas de carnaval, há quanto tempo eu mesmo, talvez, cantando, né? O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata da cor. Mas como a cor, se não me engano, não pega, né? Mulata, eu quero teu amor. Né? Então, assim, é uma canção extremamente racista, né? E passava desapercebido. Meus pais, meus avós devem ter cantado muito em carnavais, né? Das marchinhas, né? Para a gente ver qual é a complexidade, né, que leva a entender o racismo que se estrutura na sociedade. Total. Música é algo que dá para ficar horas discutindo, na verdade, né? Dá mesmo, Daniel, você falou certo. Música é algo que dá para ficar horas discutindo sobre. E é muito... Gente, a gente pode falar... Quando a gente fala de diversidade, quando a gente compara com as músicas... Bom, até hoje, mas principalmente no passado,
A gente pode ficar realmente, fazer um BDC Talk só sobre diversidade. Bom, vamos começar, galera. Então, eu vou passar a bola para o nosso professor Juliano. Cara, muito conhecedor, vai ser muito legal bater esse papo com você, Juliano. Pessoal, a gente está aqui para ter um momento profundo sobre um tema que a gente ainda está aprendendo e vamos aprender bastante aí com o Juliano. Estou super animada. Juliano, vou passar a bola aí para você. Eu vou fechar minha câmera, pessoal, mas eu estou aqui acompanhando vocês, tá bom, Juliano? Qualquer coisa, me chama. Claro, claro. Mas, primeiramente, assim, acho que já começou um debate muito interessante. O Daniel está participando maravilhosamente ali, ouvi, né? Versando sobre a questão música, mas a gente pode entrar em outras searas, né? De entendimento. Esses dias eu fui numa palestra sobre racismo linguístico, né? E a gente entender, né, a etimologia das palavras, né? Mulata, né? Mulata é o cruzamento do jumento, né, com cavalo, né, a mula, né, e quando fala mulata é tipo exportação, poxa, é um preconceito tremendo, né, porque a mulata, tipo exportação, era escravizada, que vinha de uma série de sacralizações, né, então realmente é um recontar da história, falar sobre consciência negra, pessoal, que nós vamos ter esse privilégio hoje, né, é reentender uma história que a história não contou, né, e uma história de muito sofrimento, de muita dor, né, que hoje realmente, né, se abre a um outro estágio de debate, né. Algumas personalidades que eu coloquei aqui na capa, né, Consciência Negra, qual o seu papel na luta antirracista, são personalidades que lutaram num viés de muita resistência, que abriram alas para nós podermos estar falando abertamente agora. É isso, tá? Esse abre alas para nós falarmos abertamente num meio tecnológico, digamos assim, né, numa indústria tecnológica, tá, que realmente abre para jovens, né, e pessoas de todos os níveis, né, poderem realmente estar tirando dúvidas, aprendendo, se questionando, né? Esse é o papel dessa nova geração antirracista. Né? Então, é com muito prazer que eu estou aqui, né, falando para vocês. Né? Então, um tema provocativo, né? Um tema realmente que faz nós estudarmos os nossos privilégios, e nós temos privilégios, né? Ou rendemos alguns privilégios, ou desapercebidamente cultivamos alguns, né? Mas justamente para nós realmente pararmos para pensar, né? Qual é o meu papel na luta antirracista? Né? Eu sei que aquela frase, né, que a gente já vai apresentar, né, da Angela Davis, né, como outras frases que foram apresentadas, né, colocam, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O que é isso? Né? O antirracista, ele pressupõe uma participação ativa, pessoal. Uma participação, inclusive, questionadora. Não, peraí, isso aqui é correto, e não é politicamente correto. O politicamente correto é correto, né? Mas é o que realmente, se eu venho a prejudicar outra pessoa, outra comunidade, quanto a alguma coisa que eu faço ou falo, eu tenho que reestudar minha consciência, né? E é isso que é consciência negra, né? Consciência negra não é uma celebração, apesar de poder ser celebrada, né? Nossa cultura é de celebração, a cultura africana é de celebrar, né? Mas é um momento de reflexão, é um momento de resistência. Agora realmente um feriado nacional praticamente, né? E que a gente espera, né, que sejam momentos de eventos de participação integral da população brasileira. Né? Então a provocação é essa, né? Qual é o papel na luta antirracista, né? E por que eu estou aqui? Né? Isso aí é importante. Por que eu vim aqui, né? Por que eu estou trabalhando com isso, né? Quem sou eu? Eu sou administrador de empresas de formação. Na época, também eu fui, eu sou de uma família que se sobressaiu, né, nos concursos públicos, né, são servidores públicos, né, numa área muito técnica, contábil, né, uma área financeira, uma área de realmente de números, né? E eu desgarrei para uma área de administração e eu queria crescer na área privada,
né, para romper com essa bolha familiar, né? E aí estudei administração, trabalhei muito no mundo corporativo, mas eu sempre constatei, pessoal, sempre teve uma constatação: por que eu tenho uma dificuldade de ascender? E eu julgava muito que era uma coisa individual, né, a minha ascensão, né? Poxa, eu estudei tanto, né? Muitos lugares eu era o mais qualificado, mas não ascendia. E não era esse o problema, né? Porque quem ascendia também, eu sabia o nome, né? E eu vi, não, peraí, a gente, sendo maioria, a gente tem que estar ocupando naturalmente, várias posições de poder. E isso não acontecia, né? E realmente, aí nós nos deparamos com as questões de racismo, enfim, o que é muito cruel no primeiro momento, né? O meu primeiro impacto no mercado de trabalho com o racismo foi de uma maneira muito cruel, muito triste, né? Muito humilhante. E aí, realmente, ainda a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo isso, porque demora a se despertar de consciência, inclusive de nós, negros, né? Principalmente negros que ascendem, ou que têm alguma posição de um pouco mais de estabilidade quanto a outros, né? E aí, realmente, até o momento, né, que eu cheguei, não, peraí, eu tive um ingresso na área pública, eu fui diretor da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, né? E ali eu via pouco ingresso de negros e muita dificuldade de negros ascenderem. Eu falei, não, alguma coisa deve ser feita, né? E aí, realmente, daí que surgiu o que hoje é a PNE, Consultoria de Projetos e Negócios Étnico-Raciais, que vem justamente para fornecer insumos para organizações públicas ou privadas, né, em ações de equidade, né, em ações para poder mitigar, né, esse passivo tão grande, né? Então, é esse sentido, né? E aí a gente vem trazer à luz também, né, já o que é a consciência negra, né? E por que a gente comemora não dia 13 de maio, sim dia 20 de novembro, que agora está prestes a ser um feriado nacional, né? O porquê que é isso, né? Não, por que a gente fala de Zumbi dos Palmares e não de Princesa Isabel, né? E aí começa a história do mito Zumbi dos Palmares, né? Porque, independente da pouca história documental que se tenha, houve um centro de muita resistência. E a gente, como negro, né, como estudioso das causas, perdões, das causas raciais, a gente entende, não, peraí, a consciência negra, ela é resistência. A luta negra e a luta antirracista é a luta de resistência, não é uma luta de libertação, porque a liberdade ela não houve, né? A liberdade deixou negros largados à própria sorte ali naquele momento, né, em que houve uma abolição, e até o fato que no século XVIII, né, o tráfico negreiro, o tráfico de cativos, ele representava a maior atividade econômica do mundo. Muito mais que soja, ciclo do café e outros ciclos, né? O tráfico de escravizados ele representava, né, uma ascensão econômica onde que os maiores abastados, as maiores riquezas brasileiras não provinham do ouro, tão pouco do pau-brasil ou de outras mercadorias, vinha do tráfico de escravos, que ele era muito lucrativo e muito vantajoso, onde os latifundiários, né, tinham escravos, eles eram muito poderosos, né? Então, ter um Zumbi dos Palmares e ter, pelo menos, o Quilombo dos Palmares como um centro, o maior centro de refúgio de escravizados, para viver de novo a África ali, né? A África, com suas, olha, e ainda com os seus defeitos da África e suas qualidades, mas uma cultura africana, né? É uma recondução de resistência. E por isso que a gente comemora o 20 de novembro, pessoal. Esse é o sentido, né? O fato, né, que pós-abolição, né, houve um lastro muito grande de abandono. Não houve nenhuma política pública, né, de recondução dos negros a uma posição digna, né, e uma série de legislações que impediam isso, né. Então, Laurentino Gomes, né, que foi um grande autor, e eu trouxe aqui alguns livros que a gente vai sempre lendo, né, e alimentando, né, o raciocínio, que é a trilogia Escravidão. A trilogia Escravidão, né, é uma leitura econômica, que ele traz um ciclo que explica a nossa história brasileira.
E explicando essa nossa história brasileira, ela acaba realmente nos colocando de frente a uma problemática que, como o Laurentino mesmo fala, é uma ferida aberta que me parece que o Brasil e a população e a comunidade brasileira acaba não querendo fechar. E esse é a expressão que o Laurentino fala, né? O racismo e a escravidão, na verdade, né? A escravidão é um período mais importante da história do Brasil e é uma ferida aberta do racismo, tá? Que o Brasil não quer fechar, né? Então, até um bom momento, né? Se falava de racismo, havia, tudo é racismo, não posso falar. Estamos na fase de falar, estamos na fase de estudar, estamos com um grande arcabouço de informações, de leituras maravilhosas. Eu trouxe algumas aqui maravilhosas, da Djamila Ribeiro, de racismo estrutural, Neuza Santos, e uma série de literaturas que nós estamos em pé, de brancos e negros começarem a ler e montar esses fóruns de discussão para a gente poder esclarecer, né, um período que não nos foi contado, que foi negado, né? Então, ali eu já vejo aqui, né? Maravilhosa trilogia, sim, uma trilogia fantástica, né? A trilogia que versa sobre a escravidão, né? O fato é que, mesmo sendo um processo extremamente lucrativo, né, e que rendeu muitas riquezas para o próprio Brasil, né, ainda que nós temos uma disparidade de renda muito forte, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas. Vocês vejam bem, né? O Brasil tem 523 anos e 388 anos foi um país que não aboliu a escravidão. Então, nós temos um país escravocrata com mais tempo que um país libertário, tá? E só aí a gente entende, né, que se a gente não fechar, né, essa chaga do racismo, porque o racismo é um produto da escravidão. Então, se a gente não fechar esse ciclo escravocrata da maneira mais adequada, né, nós teremos um problema econômico muito grande, né, e que é a teoria que Laurentino defende, né, e ainda assim nós teremos realmente essa ferida aberta que vai gerar lastros de desumanidade, de violência, né, de um retardo, né, de uma própria história que não foi contada da maneira mais correta, né? Então, ali, o Laurentino ainda fala, né, se você quiser entender o Brasil em uma dimensão mais profunda, entender o Brasil, né, eu lembro de um filme chamado Desmundo, que falava sobre isso um pouco, né, tudo que fomos no passado e o que somos hoje e que nós gostaríamos de ser no futuro, ele tem a ver com a escravidão, tá? Então, nós temos uma grande ferida que, além de estar aberta, ela não foi tocada há muito tempo, ela foi cultivada aberta. E aí é um momento de fala. E até é interessante a gente falar sobre lugar de fala, né? E a Djamila deu uma interpretação maravilhosa sobre o lugar de fala, mas não é um lugar de fala assim, só o negro pode falar. O lugar de fala é proporcionar espaços de fala, espaços de aprendizado. É uma interpretação do lugar de fala é um pouco mais relevante do que ela já... Não, o lugar da fala também mas é algo maior do que essa expressão só do negro podendo falar, né? O lugar de fala é um lugar de criar esse espaço de fala sobre racismo, criar esse espaço de fala sobre escravidão, criar esse espaço de fala sobre essa lacuna grande que nós temos de não ter negros na posição de poder e que a Big Data Corp está enfrentando, né, de frente, tá? Então, o fato, né, que pós-abolição, negros foram largados à própria sorte, evidentemente, né, ficaram realmente expostos nas ruas, alguns voltaram para a escravidão, né, voltaram para trabalhar nas fazendas, outros não iam presos, porque houve uma série de legislações que impediam, né, um negro de ter autonomia de trabalho, né, e esse movimento, né, ele realmente fez com que a marginalização, né, fosse tão frequente e gradual, né, que chegava aos dias de hoje, né, onde as cadeias têm 95% ou mais de população carcerária negra, né? Não é à toa, né? Não é à toa que o negro demora a ascender.
não é à toa que a gente não vê negros em posições de poder. A gente tem um legado escravocrata que foi cultivado por muitos e muitas gerações. Né? E aí a gente vê, tá? E a gente pergunta por que a abolição da escravatura não é comemorada. E ali a gente vê vai passar 2 quadros, né, que fazem alusão, né? Esses quadros estão no Museu de Arte Moderna, tal. Eles fazem alusão ao que é a chamada redenção de Cã, né? Que é uma passagem bíblica, né? Que, resumidamente, fala, né, sobre uma má interpretação bíblica também, né, que fala, né, sobre os negros, né, africanos serem amaldiçoados e tem que passar por essa maldição. A escravidão foi legítima. Isso é um absurdo, né? Então foi um período de muitas provações posterior. Uma aprovação até, e assim a gente fala muito, né, e tem muito assunto relativo a racismo, né, pessoal, né? Em 1934, na nossa Constituição brasileira, tá? Constituição de 1934 determinava que era dever do Estado estimular a educação eugênica. Vocês sabem o que é educação eugênica? E eu deixo o chat livre para a gente ir perguntando e respondendo, né? A educação eugênica falava do embranquecimento da população brasileira em função, e esse é o quadro da redenção de Cã, né? Então, quanto mais rápido se embranquecesse, né, a população brasileira, inclusive em níveis culturais, né, e se distanciasse da cultura africana, né, o país poderia ser... Foi uma subtese científica, né, em termos da raça pura, né? Então, isso aí é uma... Imagina, isso numa Constituição da República, né, de 1934, pessoal. Vocês veem que, do ponto de vista histórico, 1934, 2023, parece um período longo, faz muito tempo. Não. Do ponto de vista histórico, que a gente analisa gerações e seus legados, suas culturas que permeiam durante o tempo, isso crava na população brasileira o racismo como fundamento político, econômico, que norteia suas relações. E por isso que a gente fala racismo estrutural, ele é sistêmico, né? Ele é sistêmico, né? E aí eu digo mais, a gente diz mais, assim, né? Esse movimento da eugenia, né? Eu até estava numa palestra, né? E aí, falando sobre eugenia, né? E aí eu fui passando, né? Quem foi os grandes expoentes, tá, da educação eugênica no Rio Grande do Sul, no Brasil. Um deles é Monteiro Lobato, tá? E Monteiro Lobato, tá? Ele versou, tá? Ele fez parte, tá? Do sistema educacional brasileiro, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo e outras obras que nortearam a educação infantil no país. Tá? E norteando com base no Monteiro Lobato e outros autores eugenistas, tá? Que estimulavam o embranquecimento da população brasileira, a gente vê uma atrocidade escolar, uma atrocidade que rebaixava a autoestima do próprio negro. Eu faço questão de ler um dos livros das Reinações de Narizinho, um dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acompanhei ao longo do tempo e não percebia, claro, eu vivia através disso. Minha mãe era professora de literatura e português e usava Monteiro Lobato, né? Então, respeitava o público, é um trecho de um livro, pessoal. Respeitava o público. Tenho a honra de apresentar a Dona Benta de Oliveira. A Dona Benta. Também apresento a princesa Anastácia. Não reparem ela ser preta. É preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando a ficar assim até que encontra um certo anel na barriga de um peixe. Então, o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. Vocês têm ideia o que é uma criança
da idade da minha filha, 6, 7, 8, 10 anos, lendo uma literatura como essa e olhando para a coleca negra do lado, né, ou se sentindo, né, isso é muito forte, pessoal. Tá? Isso é muito forte. Tá? E ali até eu vi ali Paula, e o problema é que ficou tão dentro da educação brasileira que, ao mostrar o Monteiro Lobato e Geonísio, chamam de exagero, pois tem dificuldade de admitir que a educação foi baseada em racismo. Sim. Sim. Então, assim, como também diz agora a Janine, isso, lamentavam, né, se apresentar isso, né, e se viver isso, né. Então, quando a gente não trata, assim, uma recondução dos próprios ídolos da gente, né, dos próprios referências, então, da gente, né, a gente vê realmente que o racismo, se ele cultivado, ele sim, ele passa a ser muito cruel, tá? Muito cruel. Tá? Então, realmente, a gente tem que reconduzir a história, reler a história e fazer essa reanálise do que marcou para pessoas negras esse período. Eu até falo, eu tive... minha filha tem 6 anos hoje, né? E nós, quando ela foi nascer, tinha uma moça que fazia bonecas negras, né, de pano, né, Liliane, o nome dela. Ela fazia bonecas negras, era muito bonito o trabalho dela, e nós compramos boa parte das bonecas negras. Umas eram Mulher Maravilha, outras eram, enfim, a Fada do Dente. Temos essas bonecas até hoje, né? Princesas negras, né? E aí a gente comprou muito daquelas bonecas e uma rede de televisão foi até na nossa casa fazer uma entrevista com a minha esposa e com a minha sogra. Né? Justamente pela falta de identificação que nós tínhamos, né? Que os negros tinham com personagens heróis. Né? Nossos personagens negros sempre relegados à subalternidade. Né? E pouquíssimos heróis negros, né? ou que realmente vestiam, né? Aliás, eu sempre falava, mas por que o Tarzan, né? Eu sei que a história do Tarzan, ele fica lá aprendendo com os macacos, enfim, mas por que tá lá o Tarzan, um loiro de olhos azuis, né? Porque o Rock, né? Que eu vi muito, né? O Rock 1, 2 e 3, né? Poxa, o herói era um garanhão italiano que chamava, né? E, na verdade, o herói histórico das lutas de boxe, né, eram negros. Né? Então, houve toda uma desmistificação da importância dessas pessoas. Tá? E se a gente voltando assim para o Brasil, né, a gente tem uma... Eu tentei colocar uma cronologia do racismo, né, que é uma cronologia que explica muita coisa. Né? Então, imagine, né, em 1837 teve uma lei, a primeira lei da educação, né, que não permitia as pessoas negras estudar. Em 1850, né, teve a lei das terras. Pessoas negras não podiam ser proprietárias de terra, e isso estava escrito em lei. 1871, a lei do ventre livre. Então, as escravizadas que tiveram o filho, nasciam livres, ninguém... Aí o recontado da história é muito sacrificante, tá? Porque as mulheres... olha, eu até não tenho um índice agora, mas mais de 90% das mulheres que davam luz, negras, eram em condições precárias de higiene. Então, essas condições precárias levavam essas mulheres à morte, e os filhos, bebês, largados ali. E depois, aos 85, fazia 60 anos o escravo, era liberto, ninguém durava 60 anos, né, açoitado. Né? E só em 1888 houve a abolição. Estourou a abolição, os negros ficaram largados à própria sorte. Em 1890 já houve uma lei de vadios dos capoeiras. Quem ficava perambulando pela rua ou jogando capoeira era preso. Né? E a gente faz um paralelo com as nossas prisões brasileiras. Né? O público é preto, a população carcerária é preta. Né? A população de morro, de favela, é preta, majoritariamente. Tá? E essa população foi para os morros, foi para as florestas, né, floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, justamente porque não poderiam ficar nas ruas, então eram alocados nos morros.
né? Então, há uma história toda a ser contada. E aí chega 1934, né? Muitos negros no país, bom, vamos fazer a mistura de raças ou trazer outras raças aqui, aí houve as imigrações alemãs e italianas que realmente, algum dos motes era, sim, um embranquecimento da população brasileira, né? E a mistura de raças, né? E aí Gilberto Freire lançou o que nós chamamos de um grande mito, né, da democracia racial, que não. Na verdade, houve realmente um processo de não identificação de uma cultura, né? E aí eu até trago de novo, né, as questões de música, de filmes, né? Nós temos um filme que eu vi 3 vezes, poderia ver mais, mas vi 3 vezes e foram 3 vezes, duras 3 vezes. Filme muito bom, chamado Amistad. Esse filme é maravilhoso, muito bem feito, e ele retrata, não sei se exatamente, porque era mais forte, né, a situação na barriga dos navios negreiros, né? Olha, e ainda mais, o giro, né, toda a estratégia colonial que fez com que negros tivessem que esquecer a própria terra, a própria história, né? Então giravam sobre a África, enfim, tem uma história toda nesse sentido, né? E mais, o Laurentino coloca ali no livro Escravidão, né? As pessoas tinham uma depressão que tinha o nome de banzo, né? E o banzo, né, fazia com que as pessoas tivessem uma saudade incrível da terra natal, das próprias culturas e se suicidassem, né? E esse suicídio era jogado ao mar, né? O que provocou uma mudança na rota dos tubarões, né, que perseguiam, né, faziam um curso, mudou a rota dos tubarões que perseguiam os navios negreiros, porque sabiam que ia haver muita gente, né, jogada ao mar, né? Então é uma história de muita dor, tá? Muita dor, né? De muita dor. Tá? Então, 1968, ainda 68, pessoal, do ponto de vista de história muito novo, né? A Lei do Boi foi a primeira lei das cotas. Tá? Filhos de donos de terra que conseguiam vaga em escolas técnicas ou universidades. Tá? Né? Mas só poderia ser filho de donos de terra. Se a gente retornar ao slide anterior, esses filhos de donos de terra, né, eles já só poderiam ser brancos, né? Isso durou até 1968. Aliás, mais, né? Essa lei foi abolida só em 1988, tá? Na atual Constituição Jovem, que a gente se questiona, tal. Só aí começou a se discutir o racismo. Tá? Só aí começou a se discutir a saúde da população negra, só aí começou a se discutir, olha só, lei de 2003, estabelecia diretrizes da educação para incluir no currículo da rede de ensino a temática história e cultura afro-brasileira, que hoje não tem 10% das escolas do país que implantam. Né? O Paió assistiu, eu não assisti ainda o Paió, quero muito assistir, né? Seu Manassal, é muito importante a existência de obras dessa maneira para manter os símbolos da cultura afro-brasileira vivo, né? Os símbolos nossos, pessoal, da nossa cultura, isso é importante a gente falar. Os símbolos que remetem à nossa cultura, negra e não negra. Não negra de pele, né? Negra e branca, porque faz parte do nosso ciclo da população brasileira, da nossa história. E somente hoje teve uma reconstrução, em 2012 houve as cotas. E é importante, por que tem cota, então? Ah, mas a cota é esmola. Não é esmola. A cota é a injustiça. Não é. Lembrem agora que a gente foi até lá atrás da história, né? Lá atrás da história. E houve, a partir de 1888, negros jogaram a própria sorte, com leis de vadios e capoeiras, leis do sexagenário e outros conjuntos de leis altamente racistas, que fizeram com que esses negros fossem marginalizados. Tá? Então, a cota, ela vem realmente reparar isso tudo, é uma política atrasada, né? É o mínimo, sim, Natália, é o mínimo que a gente tem que fazer para reparar, tá? Para entrar, mas vai sim. Agora, nessa trajetória que a BDC
tem, né, de colocar um percentual de negros em posição de poder, ou ter uma equipe mais diversa, enfim, né, ela vai se deparar com um lastro de autoestima, ela vai se deparar com questões de aprendizado retardatário, muitas vezes, e também isso é saber lidar com diversidade, tá? É muito bom lidar com diversidade. A reparação histórica, por exemplo, nos Estados Unidos, foram 45 anos de cotas. Né? Foi agora, lamentavelmente, né, excluída por um movimento extremamente conservador, né? Mas houve cota até há pouco. Né? Até há pouco. Né? Isso é muito importante. Né? É muito importante. Tá? E aí, tá? E aí, quem questionava tudo isso aí, a gente tem que ser grato. Aqui é o meu Rio Grande do Sul, né? Alguns negros questionaram. Aqui que surgiu no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, não sei se eu me identifiquei antes, né? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, e em Porto Alegre, na esquina Democrática, que é aqui nós chamamos Rua dos Andradas, né? É uma rua que fica no centro de Porto Alegre, onde tem grande circulação, no centro de Porto Alegre, né? E a esquina Democrática é onde todo mundo se encontra. Então se encontrava o Oliveira Silveira, que é esse grande expoente negro, né? Já falecido, né? O seu Antônio, doutor Antônio Cortes, que eu tive o prazer desses dias de almoçar em um local, e estava ele almoçando de uma maneira muito humilde ali, né? Almoçando, eu fiz uma referência de estudar, não. Consciência negra vai ter um dia e nós seremos símbolo de resistência, tá? Resistência. Mais tarde, né, Abdias do Nascimento, né, que em meio a um protesto no Teatro Municipal, em meio à ditadura, falou, não, peraí, nós temos que instituir um movimento de negro integrado, né, e nós temos que realmente, né, colocar a consciência negra como uma data marcante que é diferente da abolição. Afinal, nós estamos ainda num período de escravocrata, né, ainda muito forte, muito que nós temos que desmistificar. E lá atrás, Abdias do Nascimento já falava que o Silvio de Almeida, hoje ministro de Direitos Humanos, né, que o racismo não é um movimento individual. Não, o racismo é um movimento estrutural, porque ele estrutura as relações da sociedade. Não é possível, pessoal, 56% da população brasileira, não era para estar metade na empresa já, ocupando posições de poder ou não, mas está metade disso de uma maneira muito natural e muito tranquila, né? Na empresa, nas empresas, nas organizações, nos restaurantes, né? Eu sempre falo, faço o teste de pescoço, ver se tem gente, é o teste do pescoço que eu digo, né? Porque a estrutura da discriminação, ela gera vantagens inconscientes, tá? Para a população branca. Né? Não é que elas se encontram, né? Até a Cida Bento, né? Ela tem um livro que eu vou colocar, né? Que ela fala, né? O pacto da branquitude, ou o pacto narcísico da branquitude, né? E ela não fala só do pacto que as pessoas se unem num café da manhã e combinam que vão ser racistas. Não, ela é uma coisa tão estrutural, tão institucional dentro de uma organização, né, que ela realmente, né, faz parte, né, das questões das relações e geram estatísticas. Né? Brancos ganham 68% a mais do que negros, não de uma maneira proposital, é natural. 65% dos casos de casas chefiadas por pessoas negras estão em situação de segurança alimentar? Estão. Tá? E aí nós vamos crescendo em outras estatísticas da desigualdade, né, que não conseguem não refletir que esses 56%, que é uma maior população negra, né, fora da África, né, consiga realmente ocupar espaços naturalmente, né, como pessoas brancas. Tá? Então gera uma série de índices de mortalidade. Agora nós estamos até hoje, assim, e eu confidenciando para vocês, né, nós estamos com um grande problema na população negra, que é a da violência obstétrica. E minha esposa foi vítima de uma violência obstétrica. Né? E isso é algo que marca muito o corpo da mulher negra. Tá? E o corpo da mulher negra é visto de uma maneira sempre servil,
né? Até a gente fala ali, né? Aquela mulata é bonita, mulata tipo exportação, puxa. Mulata de exportação é aquela que realmente vinha sacralizada, estuprada várias vezes, né? Que vinha com, mas tem a bunda, aquilo ali da bunda grande é uma sacralização, né? De batidas, de desenho, de uma mudança de cultura europeia que está privilegiando o corpo mais volumoso. Então a negra tem uma figura negra que ia se apresentar, que foi morta toda a família, e os ingleses levaram para apresentar em teatros, né? A bunda maior, a protuberância que tinha, né? Então é fruto dessas coisas, né? Que a gente tem que ter um cuidado um pouco mais para falar, porque reflete nesses números, né? 0,4% de negros ocupam posições de direção, somente 0,4%. É muito pouco. 45% dos profissionais negros nunca ocuparam cargos de liderança. Né? E a gente vai, né? Negros que avançaram nas graduações, né? Que formam executivos de empresas, mesmo com as cotas, com o sucesso das cotas, não reflete no mercado de trabalho. E não refletindo no mercado de trabalho, a gente tem uma realidade contraditória. E essa realidade contraditória é oriunda de um processo estrutural. E por isso que a gente fala tanto em racismo estrutural. E racismo, a gente entendendo que ela não é um evento. Gritaram macaco no estádio. Ok, é mais uma das manifestações. Ele não é individual. O racismo, ele é estrutural. Tá? E em sendo estrutural, ele vai se repetir várias vezes, enquanto não for feita nenhuma estratégia para mitigá-lo, para poder diminuí-lo, né? Para poder compreendê-lo, né? De uma maneira mais assertiva. Né? E por isso que as ações afirmativas, como cotas e outras ações, são extremamente salutares, porque eles visam realmente reparar, né, esse passivo todo. E aí, pessoal? Aí vem a Angela Davis, né, que a Angela Davis fez parte do movimento Panteras Negras e outros movimentos, com outros expoentes, né, mas a frase dela ficou famosa, né, numa sociedade racista não basta não ser racista. Eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Eu não sou racista, eu sou casado com uma mulher negra, eu me relacionei com uma mulher negra. Isso não basta. Porque eu posso ser racista tendo amigos negros, tendo uma mulher negra, um homem negro, ou um filho negro. Eu posso continuar sendo racista. Tá? O que interessa é, além de não ser racista, porque não pode ser racista, é ser antirracista. E ser antirracista é se dar conta do movimento de privilégios, é se dar conta que houve todo esse passivo histórico que alguém tem que solucionar, é se dar conta que existe, né, uma parte da população que ela foi largada à própria sorte e que essas chagas da escravidão, elas continuam reproduzindo racismo. E a escravidão é uma ferida aberta. Então, isso aqui que a gente está fazendo hoje, pessoal, é uma capacitação. Tá? É uma capacitação que a gente vem diferenciar, aquela figura já batida, mas é diferenciar. Inclusive, eu estava participando do Sistema Nacional, sou gestor do Sistema Nacional de Igualdade Racial, né, que, olha, temos que mudar para equidade racial, né, porque igualdade é diferente de equidade, e a luta antirracista ela não busca igualdade, ela busca equidade, que é diferente. Né? Olha aquela criança ali de roxo e calção verde, né? Ela quer ter o mesmo patamar de visão, né? de acesso, melhor dizendo, né? Que aquela pessoa adulta de azul, né? E aí, quando a gente vê que a gente fala minoria, né? Uma minoria que é a maioria, ela merece equidade, né? Só sendo antirracista que a gente muda a realidade que nos cerca. O problema é que essa é uma pauta que não interessa ao topo, tal qual resolver a desigualdade social é evidente, né? Se a gente notar, pessoal, que 1% da população, há muito tempo, há muitos anos, detém 50% das riquezas do país, já foi 10%, agora é 1%, e aí varia esse número, mas é uma casta que fica fechada, tá? E branca, totalmente branca, nunca foi preta, né? A gente vê que realmente nós lutamos por outros 50%.
Mesmo a gente ganhando bem, se o ganhar bem muitas vezes ganha 10, 20 mil, isso não é isso. 20, 30 mil, não é isso. Ou 50 mesmo, né? Não é isso. Parte dessa população, ela fica largada, né, relegada a brigar por 50%. E esse 50% tem o racismo implícito ainda. Né? Então, tem uma autora que ela fala, tem um livro, eu não trouxe o livro aqui, uma pena, né, um livro chamado Fragilidade Branca. Né? O livro, cujo nome, a tradução oficial seria Fragilidade Branca, ele não passou pelo crivo das editoras, ele só conseguiu passar para ser publicado aqui no Brasil quando se colocou a frase da Angela Davis: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E, na verdade, esse nome desse livro é Fragilidade Branca, que ele fala, na verdade, da dificuldade das pessoas tocarem nesse tema. Né? Não, peraí, eu não sou racista, não, eu tenho até amigos negros, não, vamos tocar, vamos discutir, vamos conversar. E não vamos ser frágeis nessa discussão. Cida Bento fala do pacto narcísico da branquitude, né? E ela fala sobre esse pacto que não é um pacto, aquele pacto combinado, né? Um pacto que realmente ocorre na sociedade. Vamos ler sobre isso. Né? Vamos entender que não existe racismo reverso, porque racismo, pessoal, o conceito racial é um sistema de opressão. Racismo é um sistema opressor. Tá? E quem oprimiu foi o branco. No caso, o branco, não quem está aqui, o branco, historicamente, de uma maneira estrutural e sistêmica, ele oprimiu, ele teve privilégios e o negro desvantagens. Né? O racismo reverso só existiria se eu tivesse um sistema de opressão negro, que invertia essa lógica. Né? Então, por isso que também são terminologias que a gente tem que se adaptar. Né? E aí? O que eu vou tornar uma pessoa antirracista, pessoal? Estudar. Vamos ver filme. Ali o colega viu o Opaió. Faz uma reflexão sobre o Opaió. Tem um documentário maravilhoso que é um típico letramento racial. Tá? Que é o documentário É Tudo Pra Ontem, do Emicida. Fantástico documentário. Talvez as melhores reproduções em termos de história que trata sobre o racismo estrutural, mas um letramento desse documentário. E tem que ver 10 vezes para entender, né, aquele ciclo. Né? E até eu vou falar no final, né, a frase que inicia aquele filme, porque eu estou estudando Iorubá, que é a linguagem africana, né, estudo Ifá, né, que é uma cultura africana, para poder a gente ver, resgatar a minha ancestralidade para lidar com isso. Né? A gente tem que buscar, né, estudar, entender, conhecer, né, ter um compromisso com a igualdade racial, né, fazer esse teste do pescoço, né, estimular, entender o porquê que tem uma ação afirmativa, né, colocar no programa do setor da empresa que vocês trabalham, poxa, qual é o meu papel aqui antirracista da minha família? Como é que eu vou contrapor uma terminologia antirracista? Esses dias aqui, olha, a minha esposa, meu pai, vou comprar um criado mudo. Eu falo, não fala isso. Sabe o que é criado mudo? Criado mudo é aquele criado que ficava a serviço dos patrões, ao lado da cama, muitas vezes, com a língua cortada. Criado mudo. Né? O que é feito nas coxas? Né? Os escravizados faziam telhas nas coxas. Claro, elas ficavam realmente, né, desalinhadas, né, porque era o acesso que eles tinham, era feito nas coxas, ou mal feito. Então, olha, eu faço uma pergunta a vocês todos, né? O quanto as nossas frases, a nossa linguagem, né, linguagens têm por trás um lastro de sofrimento. Então, a gente tem que responsabilizar quanto a isso. Nós temos responsabilidade sobre isso. Tá? Esse documentário é ótimo, de resistência negra, né? Ótimo, eu também tive a oportunidade de ver no Globoplay, maravilhoso, ele reconta a história. Nós temos que fazer um recontar de história para viver o que esse cara aqui, né, o pastor, né, Martin Luther King, né, colocou, né, I have a dream, eu tenho um sonho do quê? Né, de andar de mão dadas, mas ele falava muito mais do que uma amizade entre brancos e negros. Ele falava realmente dessa justiça que deveria ser feita. E que ações as organizações podem fazer?
Claro, é um programa de desenvolvimento dessas lideranças negras, é letramento racial, é vincular os objetivos estratégicos, nos planos estratégicos, colocando a pauta racial no centro desse debate, tal qual o ambiental está sendo feita. Agora a gente está falando de ESG, né? O ESG, o que é? Tá? É o ambiental, o social e a governança. Social, ele está o racial. Tanto que a gente está se especializando em ESG, perdão, racial. Tá? E tem que vincular, tem que colocar. Né? A gente tem que estimular o aumento da diversidade, a gente tem que realmente lidar com as diferenças de uma maneira muito mais madura que nós lidamos hoje, não como uma moda, né? E estabelecer fundos de investimento, se comprometer. É assim, somente assim, a gente vai ser antirracista. E aí, claro, eu deixei uma série de literaturas aqui para vocês, né? São literaturas básicas, né? E alguns filmes ali bem básicos para a gente entender, e isso teria um universo de literaturas para ler, para quem quer começar, são ótimas, né? E encerrando mesmo, né? A gente faz o questionamento, né? Que ações nós podemos propor para uma efetiva e permanente gestão antirracista na Big Data Corp, mas e na nossa família, e na nossa casa, e nos nossos coletivos, e em nossos grupos de amigos, em nossas relações sociais, em nosso prédio, em nosso bairro. Que forma de abordagem antirracista, melhor perguntando, então, nós podemos nos comprometer para realmente fazer parte de uma luta antirracista? E essa explanação que eu queria colocar para vocês hoje aqui, né, para dar o salve, né, que é uma saudação, o salve é uma saudação também das religiões de matriz africana, salve, né, o mês da consciência negra, né, para a gente poder realmente ter esse laço de luta, né, para que muitas vezes, assim, eu falei para a primeira reunião com a empresa, não, vocês vão me chamar ano que vem, hein? Se não trabalhar uma série de ações, daqui a pouco não precisa e tudo bem, porque realmente a gente tem que entender o significado de colocar essa mão para cima. Certo, meus amigos? Estou à disposição para questionamentos, assim, muito obrigado pela oportunidade aqui. Estamos nas redes sociais como PNI Consultoria, meu nome é Juliano Guedes, então, Juliano Guedes vocês vão achar nas redes sociais aqui, né? É um prazer, foi um prazer estar com vocês, né? E eu fico à disposição para toda e qualquer dúvida, né, que for disponível. Tem muita coisa para falar, né, Stephanie? Mas, em síntese, eu acho que isso resume, né, a proposta que foi dessa oportunidade que está sendo me dada. Olha, eu acho que eu falo por todos que estão aqui escrevendo e que estão presentes. Olha, super obrigada, professor. Foi uma aula de verdade. Assim, primeiro que a gente já vinha trocando nos bastidores e já vinha sendo um prazer enorme bater esse papo com você. Mas, poxa, acho que foi muito conhecimento, né? Acho que foi um mergulho aí num universo que para uns tinham mais conhecimento, outros menos, mas no geral, independente do tanto de conhecimento, todo mundo aprendeu, né? Acho que a Natália ela falou certo, ela falou, foi além. Então, poxa, tá todo mundo aqui super agradecendo. Queria abrir para saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta específica ao professor Juliano, mas de qualquer forma, olha, se eu pudesse, eu estaria em pé aqui no meio de uma sala batendo palma, estamos sentados no online. Para todos nós. Muito, muito legal. Que bom que a gente conseguiu fazer essa segunda sessão, gente. Que bom, né? E as palmas vão para todos nós. Esse é o entendimento, viu, Stephanie? As palmas vão para todos nós, tá? Que se dispõem a aprender, né? Tem um autor aqui, né, um grande poeta gaúcho, que é o Mário Quintana, falecido Mário Quintana, né, que ele fala assim, os maiores analfabetos são aqueles que sabem ler e não leem, né? E aí tu vai refletindo para uma série de coisas, né? Então, se a gente sabe ler, se a gente é letrado, né, e está disposto a ir atrás da informação, a gente realmente está no estado que vai à luz, né, que vai à luz do conhecimento. Sim. Poderia também haver uma troca de debate, mas acho que precisaríamos mais tempo. Eu estou à disposição. Teve uma pessoa que perguntou aqui, né? Você percebe ainda, após toda a sua bagagem, estudos e etc., que as oportunidades ainda não são equilibradas? Sim, não estão longe de ser. Está muito longe de ser, deixa eu colocar a figurinha, muito longe de ser equilibradas. Assim, hoje há uma iniciativa, claro, evidentemente que mudou muito, né? Hoje a gente está falando com vocês.
Hoje uma organização me contratou, como outras contrataram, né? Hoje eu fui em clube de futebol esse mês todo, e foi nesse mês. Nos outros meses, não. Né? Então, a gente tem realmente um lastro muito grande de ações a serem feitas. Né? Se mudou, mas mudou muito pouco, porque não adianta, Stephanie, a gente ter iniciativas de promoção sem consciência, sabe? Nós tivemos uma questão com o Carrefour aqui, né? Muito forte, da morte do Beto, né? No Carrefour, né? E startou uma série de ações para a empresa, iniciativas, doações de valores, né? Mas a gente que fez parte um pouco disso aí não viu a consciência, não do Carrefour em si, mas de todo o que envolve, né? Tudo que envolve, né? Então a gente tem essa necessidade de letramento racial, e essa é a palavra, para poder realmente proporcionar, né, uma intensificação de ações junto às empresas. Mas mudou já mudou algumas coisas. Boa. A gente tem uma pergunta aqui do Daniel, né? Dúvida, pessoal. Como fazer uma pessoa preta entender que cota é necessário? Eu vejo gente preta perto de mim falando que cota não é o certo. Eu fico meio chocado e admito até sem palavras, literalmente. Eu também fico. Porque, assim, como eu digo, assim, Daniel e Gurias, esse é um assunto jovem. E até, claro que a gente vai com uma série de justificativas que denotam a necessidade, mas a gente vê o próprio negro não letrado. Muitas vezes, principalmente o negro que ascende, que ele embarca no discurso meritocrático, o discurso meritocrático ele funciona assim, só que ele funciona quando tem isso aqui, equidade. Eu não posso exigir meritocracia com igualdade. Agora, com equidade, sim, aí sim. Né? E por isso que tem cota, é para ter equidade. Tá bom, tá todos no mesmo patamar, agora vamos. E muitas vezes a gente tem dificuldade de letrar nossos próprios irmãos. É muito difícil, porque, vejam bem, pessoal, a gente teve um mito da democracia racial, que foi escrito lá atrás por Gilberto Freire, né? E esse mito aí diz que a mistura de raças eliminava o racismo. Né? Imagina, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa branca, o racismo acabou, e fruto desse racismo sai um negro, um filho negro ou um filho mestiço, acabou? Não, ele não acabou. Ele tem um lastro aí muito forte, né? Mas muitas vezes, né, tocar na pauta racista é um movimento de muita personalidade. Não é fácil. Vai excluir muita gente, Daniel, muita gente do convívio. E é uma faca de dois gumes. Quero ser antirracista, alguns laços de amizade vão acabar. Certo? É triste isso, né, professor? Ainda mais quem... Bom, vamos lá, o Gabriel Sabe fez uma pergunta. Professor, poderia falar um pouco sobre a percepção social de raça? Muitas pessoas confundem a diferença entre a percepção racial dentro da sociedade brasileira e a percepção de estrangeiros em relação a brasileiros. Muitas vezes como forma de não reconhecer ou diminuir a existência de desigualdades raciais no Brasil. Claro, não, até é muito legal, é um tema, né, que eu até não trouxe na palestra. Os temas são muito amplos e a gente pode fazer várias rodadas, viu, Stephanie? A gente topa, professor, aí a gente tem que ver claro. A gente pode fazer várias rodadas, porque cada um desses temas ele dá um ciclo de conceitos, sabe? E o conceito de raça é um conceito em específico. E a gente só fala, vejam bem, a gente só fala de negro, raça negra. Até tem um conjunto, raça negra, né? Raça negra. A gente nunca fala de raça branca. Né? E aí, toda essa teoria do racismo, porque racismo é uma teoria mesmo, né? Ela fala do conceito de branquitude, que muda, tá? Porque a gente interpreta uma série de padrões, vejam bem, né? Vejam bem, qual é o cabelo bom? É o cabelo liso ou o cabelo que nem eu tenho, ou o cabelo afro? É o cabelo bom, tá? O conceito de raça faz com que o cabelo liso seja o cabelo bom, tá? Que a Barbie seja a princesa,
né? Que a princesa negra era... Vejam bem, eu tenho uma filha de 6 anos. A única princesa negra era a Tiana, né? E a Tiana era altamente subalterna. Vejam bem qual é a dificuldade, né? A mulher negra, ela passa por um processo de objeto muito forte, né? E, na verdade, a própria mulher negra ela também está tentando desmistificar isso, né? Então, quando a gente fala de conceito de raça, que é um conceito bem amplo, viu, Stephanie, e não lembro quem perguntou, Gabriel, a gente vai deparar com características, né, de cada raça, né, inclusive da raça branca, com seus privilégios, seus defeitos e qualidades. Sim. Gente, já deu 4 horas. Vocês acham que vale uma última pergunta? Porque eu sei que todo mundo tem seu tempo, tem reuniões. Vale responder mais uma última aqui e daí a gente encerra. Pode ser? Beleza? Rapidinho, professor. Vamos lá. O Paulo Viana botou aqui, né? Professor, um tempo atrás tive que estudar mais a fundo num projeto de ensino de história na época da pandemia e vi que, infelizmente, temos um ensino muito defasado sobre os grandes nomes por trás da abolição e da luta antirracista. Luiz Gama foi um que conheci nesses estudos. Sei que ele é mais conhecido em São Paulo, mas no Rio de Janeiro quase não se fala dele. E fiquei maravilhado com a sua história e queria saber, tem outros nomes que são essenciais para entender sobre o assunto? Mas fundamentais, né? Fundamentais. A gente tem um lastro, e seria uma hora palestra também, de expoentes de racismo, né? Expoentes de racismo, e expoentes de grandes estruturas evolutivas brasileiras. Quem é do Rio de Janeiro aqui, acho que a Natália é do Rio de Janeiro, né? Não sei se a Stephanie é do Rio também. Sim. Né? O Túnel Rebouças, os irmãos Rebouças, 2 negros, engenheiros, né, que lutaram muito, né, pela questão de ascensão da população negra e que realmente construíram a estrutura arquitetônica do Rio de Janeiro. Irmãos Rebouças. Luiz Gama tem uma faculdade, Luiz Gama, né, que inclusive Silvio de Almeida é professor na faculdade, né, e também na faculdade Zumbi dos Palmares. Tem muitas referências mesmo da população negra, né, que foi de centro de lutas. Por exemplo, esse resgate aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Cortes, ele está no meio da Elza Soares e do Silvio de Almeida nessa foto. Ele é vivo. Essa pessoa deveria ser saudada, teria que ter um busto, né, dela em Porto Alegre ou no Brasil, né, que ela criou o Dia da Consciência Negra. Né? São pessoas referências. Ruth de Souza era atriz, mas ela lutou muito. Uma das maiores, se ela fosse branca, Ruth de Souza, que está sorrindo no meio de uma série de fotos lá embaixo, a Ruth de Souza, ela ganhou as maiores premiações internacionais, né, de atrizes, né, na Europa, por exemplo. Uma atriz negra, lutadora. Né? E nós temos uma série de referências além de Luiz Gama. Né? Tem uma série de referências que deveriam realmente passar, né, por um ciclo de reconhecimento. Né? Lélia Gonzalez, que é a última da foto, que isso? Lélia Gonzalez, a Angela Davis veio a uma palestra no Brasil, assim, ela falou assim, eu não sei por que vocês estudam eu. Vocês têm a Lélia Gonzalez, que foi o maior expoente de luta do Brasil, antirracista, né? E que tem uma série de literaturas, tá ali a Lélia Gonzalez, né? E muitos outros, que eu até, inclusive, me comprometo a passar para vocês. Era isso que eu ia falar, professor. Se puder depois compartilhar com a gente livros, enfim, figuras que são importantes aí nesse universo, acho que vai ser muito, muito legal para a galera cada vez mais mergulhar no assunto. E super agradecer mais uma vez a sua palestra, todo mundo que esteve presente com a gente, mesmo passando aí esses 4 minutinhos. Professor, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. E vamos marcar mais, gente. A gente vai continuar a conversa. Totalmente à disposição e muito feliz, né, por estar aqui com vocês nesse momento, né? Desculpa estender, viu, Stefano, mas é importante falar assim. Claro. Como a gente tem uma missão empresarial que norteia a inspiração das nossas ações dentro de uma corporação, falar de racismo para uma empresa que eu tenho, ela norteia as minhas ações de inspiração para atingir meus resultados. Tá? Então, falar aqui sobre racismo é um prazer.
tá? É um prazer trocar, é um prazer entender e, principalmente, é um prazer aprender. Muito bom. Muito obrigada, gente. Muito, muito obrigada aí a todos. E aguardem, teremos mais bate-papos com o professor. Tchau, pessoal. Bom fim do dia aí para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço, um prazer.